O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre cirurgia cardíaca minimamente invasiva, né? Que é um procedimento bem interessante. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica de saúde com o nosso consultor querido, Dr. Mário Caporal. Outro assunto importante que nós devemos continuar a falar sobre a vitamina D é que a vitamina D, ela presente em quantidade adequada no nosso organismo, ela ajuda a absorção do cálcio, na estrutura óssea, no fortalecimento da nossa estrutura óssea. A deficiência da vitamina D, além de prejudicar a nossa estrutura óssea, ela prejudica também muitos outros órgãos que favorecem o nosso mecanismo de defesa, nosso sistema imunológico. As pessoas muitas vezes têm as suas crises de asma agravada por deficiência de vitamina D. As pessoas que têm crises de resfriado, de gripe repetitivas por deficiência de vitamina D. Pessoas que podem ter outras lesões no nosso corpo, outras doenças, muitas vezes autoimunes que a pessoa tem e que são agravadas por uma deficiência de vitamina D, porque a vitamina D vai muitas vezes impedir que aquela reação autoimune, daquela agressão que o nosso próprio organismo faz sobre a sua própria órgão, sobre a sua própria célula, não seja atingida pela ação da vitamina D. Não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo, há mais de 30 anos, com diagnóstico por imagem aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Eu estou recebendo aqui o cirurgião cardíaco Dr. Ricardo Schoma e nós estamos falando sobre essa questão da cirurgia cardíaca minimamente invasiva, né? O quanto esse procedimento é interessante. Doutor, qual seria o tempo de recuperação de quem faz esse tipo de cirurgia? Já que não é o peito aberto, né? Popularmente conhecido, acredito que a recuperação seja bem mais tranquila, né? Então, exatamente. A cirurgia de peito aberto, em média, o tempo de internação hospitalar, ele vai aí de 7 a 10, 15 dias aproximadamente. Uma cirurgia minimamente invasiva, uma troca de válvula por vídeo, uma colocação de endoprótese, tem tempo de internação de média de 3 a 5 dias. Nossa. Né? Em UTI, geralmente a cirurgia convencional você fica de 2 a 3 dias, uma cirurgia menos invasiva você fica 24 horas. Né? E o mais importante é a recuperação em casa. Né? Você sabe, muitas pessoas fazem a cirurgia durante uma fase muito ativa da vida, né? Onde estão trabalhando, filhos na escola, N atividades. E você ficar aí 4 meses, né, num pós-operatório, em casa, parado, é algo que realmente perturba muito a tua vida, né? A cirurgia pouco invasiva, ela permite um retorno em 30 dias, geralmente. Nossa, que legal. O nosso último paciente, nós tratamos um aneurisma de aorta, um caso bem interessante. Ele tinha uma doença congênita, onde a aorta dele, a artéria que sai do coração, que desce para a parte de baixo do corpo, ela era fina e depois ela se dilatou. Então tinha 7 centímetros, onde normalmente são 2, né? Nossa. A gente tratou ele e uma semana depois ele estava me ligando e pedindo se eu já podia viajar para o Nordeste. Meu Deus, coragem. Então aí a gente até se assusta. Não, calma, é muito cedo. Daqui a 30 dias você viaja.
Mas de tão bem que estava se sentindo. Ele estava se sentindo. Então Que ele bom. praticamente não sentiu a cirurgia, né? Ele ficou internado no hospital 3 dias, né? Ficou 24 horas na UTI, foi para casa, está bem. Não tem dor, né? Que esse é um outro fator também, né? Importante. Nós não queremos sofrer, e a sociedade cada vez mais busca não sofrer, né? A gente quer o alívio da dor, a gente não quer sofrimento, e essas cirurgias realmente trazem isso, né? Não tem tanto sofrimento quanto uma cirurgia convencional. Não cabe a todas as cirurgias, né? Mas as que cabem, realmente o resultado é muito melhor. Doutor, ainda há uma certa... A gente ouve, né, falar das pessoas quando a gente lê sobre cirurgia cardíaca, que tem alguns pacientes que são negligentes, que têm o diagnóstico que precisam fazer, mas têm medo, né, por essa questão cultural que criou, né, que a cirurgia cardíaca é algo que os pacientes muitas vezes não resistem, enfim. Ainda existe isso hoje ou vocês no consultório não percebem mais? Isso mudou muito? A gente percebe bastante, e lhe digo assim, o que não é só do paciente, a gente percebe isso. A gente percebe isso, inclusive, da equipe de cardiologia clínica. Os próprios médicos cardiologistas, eles ainda têm muito receio de indicar uma cirurgia, mesmo sabendo do benefício, devido a essa mentalidade da cirurgia antiga, da grande complicação, dos grandes riscos, né? Então, hoje, quando você fala uma cirurgia de ponte de safena convencional, por exemplo, a gente está falando aí de um risco de cirurgia de 2% a 5%. Né? Isso é o real, né? Não é a realidade de 15, 20 anos atrás. Então, muita coisa evoluiu. O que evoluiu? A anestesia evoluiu. Hoje um paciente sai da sala de cirurgia acordado, conversando, né? Antes o paciente saía sedado, com anestesia pesada, ficava na UTI ainda entubado, com tubo na garganta, era bastante desagradável. E tudo isso muito evoluiu e hoje a mortalidade e as complicações baixaram bastante, né? Então essa visão realmente existe. As pessoas têm medo do tratamento, mas se esse tratamento é feito no momento adequado, o resultado é muito melhor, né? E quanto mais protela uma cirurgia indicada, pior é o resultado, mais complicada a recuperação e nem sempre uma recuperação completa. Até porque o fator idade é complicado também, que é algo que tem que ser levado em conta, né? Sim, sem dúvida. Quanto mais idade, maior o risco. Apesar de que realmente, como a gente conversou há pouco antes no intervalo, os pacientes que têm sido tratados das doenças de válvula com a cirurgia minimamente invasiva, e surgiu um tratamento para a faixa etária de 80, 90, 95 anos, que eram pessoas que não se trataria mais. Sim, sim. E hoje nós estamos vivendo mais com isso. Então se ganhou aí 10 anos de vida aproximadamente com esse tipo de tratamento. Então aquele velhinho que estava em casa, né, com seu destino já traçado, ele recebe um tratamento, volta à sua vida, volta à sua horta, né, volta ao seu convívio familiar, volta a andar, volta a tomar banho sozinho, coisa que não acontecia porque antes não ia ser submetido a uma cirurgia tão grande quanto era abrir o peito, né, ficar em UTI e complicações que isso traz. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre as cirurgias cardíacas.